Então, queridos amigos, ainda nos nossos minutinhos psicológicos sobre o tema coragem que estamos tratando, dentro da visão do espírito Hamed, na obra Os Prazeres da Alma, sempre pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, diz Hamed que a palavra coragem vem da raiz latina cordis, que significa coração. Então, a estrutura da palavra coragem vem a partir daí. E ele tipifica o coração como sede ou centro da alma, da inteligência e da sensibilidade. Está comprovado hoje pela ciência, por uma série de equipamentos e análises, que o coração emite com uma potência 5.000 vezes mais forte do que o cérebro. Então, é verdade, eu concordo com o espírito Hamed quando ele diz que o coração é a sede ou centro da alma, da inteligência e da sensibilidade. Muitas pessoas se dizem espíritas, se encantam com a filosofia, com os ensinamentos, mas porque é racional, porque é lógico, porque é bonito, porque é sensível. Mas muitas vezes tudo fica no plano aqui, dessa parte. O espiritismo, o cristianismo chega para todas nós quando, a partir da compreensão, desce para o coração e somos capazes de vivenciá-lo, através não apenas de palavras, mas de ações, de atitudes, de emoções, de pensamentos. Né? Passamos a ser uma pessoa distinta. É notório, a gente percebe quando a pessoa muda. Então, concluindo a sua frase, quando ele diz, né, que o coração é a sede ou centro, ele diz assim: portanto, ser corajoso significa agir utilizando um potencial que vem de dentro, a voz do coração. A coragem, então, ele diz que é a voz do coração. É uma imagem muito bonita, poética, mas muito verdadeira e factual. É assim que acontece. E aí ele diz assim: a coragem não é arrogância ardilosa, não é determinação astuta ou agressividade. Muitas vezes a agressividade é o inverso. O rato acuado agride, ataca. Ele está com medo, ele não é corajoso, ele está com medo. Então, coragem não é arrogância ardilosa, não é uma determinação astuta ou agressividade. E aqui a gente lembra perfeitamente do ensinamento do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do duelo. O que era o duelo, normalmente? Quem era a pessoa que desafiava a outra para participar de um duelo? Era aquela que era um exímio espadim, um exímio atirador, né? um guerreiro, um lutador, alguém que tinha muita habilidade e que sabia que a probabilidade dele acertar, ferir, matar o adversário era enorme. E o outro que aceitava o desafio não passava de um tolo, de um orgulhoso, que muitas vezes não tinha nenhuma habilidade, mas em defesa da honra oferecia estupidamente a sua vida. Isso o que é? Determinação astuta. Eu sei que eu vou ganhar de você. Eu já vi pessoas que às vezes têm uma habilidade para fazer alguma coisa, para lutar, por exemplo. O cara é magro, mas ele é um faixa preta. E ele vai para um lugar, fica ali, doido para arranjar uma provocação para bater na outra pessoa. O que é isso? Arrogância ardilosa, determinação astuta, agressividade. Então ele diz que não é isso. Coragem não é isso. Ela é, na realidade, a certeza íntima que se demonstra na moderação dos atos e atitudes, na firmeza de caráter e no desempenho perseverante de uma atividade, por exemplo, como eu citei a Madame Curie. É necessário coragem para assumir as consequências de nossas ações e desacertos. Olha só, alguém pensou sobre isso? Dizer assim, eu sou o responsável, eu errei. É difícil isso. A maioria tenta arranjar um culpado, tenta repassar a culpa ou problema para outro. Então é necessário coragem para assumir as consequências de nossas ações e desacertos,
para suportar a vontade de retrucar, de acordo com as ofensas recebidas, dar a outra face. O que é dar a outra face? Diante de um desequilibrado, você ter coragem de oferecer o equilíbrio. Diante de uma pessoa agressiva, você terá coragem de oferecer a calma. De alguém que está gritando, você falar baixo. De alguém que não escuta nada, você ficar em silêncio. É isso que ele está falando aqui. De não retrucar no mesmo tom, até num tom pior, as ofensas recebidas. Ainda é coragem para sentir e fazer as coisas que acreditamos serem certas para nós, ainda que o medo da rejeição e da discriminação nos ameace. Quando a gente não vai direitinho igual a manada, a gente incomoda. E somos discriminados. Somos ofendidos. Até por quem não nos conhece ou nunca foi capaz de ver o nosso trabalho. É isso. Mas eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho, meu coração diz que é certo. O que me importa o que os outros dizem? É isso que ele está falando. É necessário coragem para aprender a dizer não, impedindo que passemos a vida inteira sendo usados ou explorados por pessoas que são imprudentes, que são desequilibradas, que não organizam sua vida e toda vez que elas têm uma emergência, uma urgência, elas querem jogar o problema em cima de nós porque elas não querem crescer, querem agir com irresponsabilidade, com imaturidade, como se fossem crianças. E muitas vezes, para ajudá-las, é preciso que nós tenhamos a coragem de dizer não. Não. Resolva você. Você não criou o problema? Agora dê uma solução aí. É simples isso não. É preciso coragem para ver as coisas pelo lado bom, esperando sempre uma solução favorável. Não, isso não vai dar certo. Quem disse que não vai dar certo? Vai dar certo. Faça com amor, faça com vontade. É uma coisa boa? É boa para você? É boa para o mundo? É boa para as pessoas? Faça sem medo. Para não aceitar responsabilidades que não são nossas, mas de amigos ou parentes imprudentes, que se omitem em executá-las. Não pegue para você aquilo que não é seu. E muitas vezes a gente acostumou mal as outras pessoas e nós não temos coragem de devolver a elas o problema, o peso, que na verdade cabe a elas resolver ou carregar. Eu não estou dizendo que não devemos ser caridosos, eu estou dizendo que não devemos assumir aquilo que é exclusivamente dos outros. Diz Hamed, a criatura realmente corajosa sabe que viver é correr riscos, é enfrentar o desconhecido, todo dia tem novidade. A criatura corajosa solta o passado e deixa o futuro acontecer. O futuro é uma semente de possibilidades, o passado ficou para trás, deixa passar. Correr riscos indica a probabilidade de insucesso, em função de ocorrências que muitas vezes escapam de nossas mãos, pois não dependem exclusivamente de nosso empenho ou vontade. E diz Hamed, não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Ou seja, se a gente faz tudo igual a todo mundo, não tem originalidade. Para sermos autênticos, temos que ser originais. E é preciso coragem para sair do trilho, de pensar fora da caixa, de fazer diferente. Se todo mundo fizesse tudo igual, não se criava nada, não se descobria nada mais. Kardec diz na Gênese, Kardec diz no Livro dos Médiuns, Kardec diz no Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita está em formação, que ele estava colocando ali a base, uma base segura, estrutura sólida, irretocável, mas que muitas coisas estavam reservadas para o futuro. Se nós não tivermos coragem de avançar na pesquisa, ele criou a ciência experimental espírita, que foi abandonada. Em sua grande maioria foi abandonada.
Só tem mesmice. Kardec disse, Kardec não disse, Kardec disse, Kardec não disse. Não, ele disse que estava dizendo muito, mas que tinha muito mais para o futuro a ser observado. E aí? É mais fácil dizer Kardec não disse. Comodismo, preguiça, isso não é coragem. Então, não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso de ousadia. A ousadia não tem que ser irresponsável, ela precisa ser ética, responsável, mas é preciso. A coragem é uma qualidade interior que vem em primeiro lugar. Tudo mais acontece sucessivamente. Quer dizer, se eu não tenho coragem de dar os primeiros passos, os outros não vão acontecer. Então a coragem é o ponto inicial para iniciar a aventura, a pesquisa, a jornada. Diz Hamed que a espiritualidade superior não nos quer submissos à vontade de outrem, nem inabilitados para tomar decisões, mas quer que nos apropriemos dos valores inatos, demonstrando determinação e firmeza diante da vida. O mundo maior nos incentiva a utilizar as próprias potencialidades a fim de que possamos descobrir a força e a coragem que existem em nossa intimidade. Olha que palavras fortes e verdadeiras. Nenhum fato ou acontecimento está além de nossa capacidade de lidar com eles. O Mestre Jesus disse: Deus não dá fardos pesados a quem não pode carregar. Quando uma pessoa diz eu não aguento mais, eu não suporto, eu não tolero, ela está equivocada. Se aquele problema se apresentou para ela, é uma oportunidade para ela se quitar com a lei divina ou para ela superar uma dificuldade ou desenvolver uma qualidade, uma virtude que ela ainda não tem bem resolvida. Toda vez que a pessoa diz eu não posso, eu não suporto, eu não consigo, então ela está dizendo assim: Deus errou, Deus é injusto porque ele está botando um peso maior do que eu posso. Isso não é verdade. A espiritualidade dosa homeopaticamente exatamente o que ela pode nos oferecer. De alegrias e dificuldades. Então, ele diz assim, Hamed: a vida nunca nos apresenta um problema sem que tenhamos a possibilidade de resolvê-lo. A autoconfiança deve ser ensinada desde o berço. Então, nós precisamos aprender a criar os espíritos que vêm para a nossa família, como filhos, como netos, como de alguma forma nós somos responsáveis. Nós temos que desenvolver. Não é para gerar dependência, ao contrário. Você pode, de acordo com a faixa etária, ir dando a cada espírito, criança, pequenas responsabilidades compatíveis com a faixa etária e aquilo que ele pode absorver. Ele vai se tornando cada vez mais seguro, mais capaz, mais autossuficiente, para não chegar aos 27 anos morando na casa da mamãe e do papai e não sabe o que fazer, e não tem profissão, e não tem nada, não sabe. Agora, passa horas e horas e horas no videogame, na brincadeira, aí quer sair, quer ter relação sexual, namorada, quer carro, tudo isso, mas não é capaz, né, de lavar um pratinho na cozinha, de dobrar a roupa na cama, né, botar a roupa para lavar, colaborar em nada nas questões da casa. Então, todas essas coisas se organizam a partir da infância. Aí você vai criando na infância a autoconfiança, né? Você pode, confiança, coragem, você pode. Então ele vai assumindo pouco a pouco a responsabilidade por si mesmo. Com certeza será um adulto mais maduro, mais feliz. E Hamed nos lembra o seguinte: Jesus sempre se conduziu com base em sua consciência pessoal, em sua integração com a divindade e nas leis naturais, né? Então,
Em função disso, Hamed diz que ele jamais permitiu que alguém ditasse a maneira que ele devia pensar ou se comportar. Quando temos uma noção da vida maior, das leis divinas, da nossa relação com o Pai, a gente deveria deixar majoritariamente de se preocupar com a opinião dos outros. Obviamente, a opinião de um amigo, de um parente, de um irmão, de um marido, da mulher, do pai, da mãe, de um avô, podem ter um peso no momento qualquer. Né? Agora, nós precisamos decidir a nossa vida. Jesus era livre, ele decidia. Né? Ele não estava. Ele amava Maria, sua mãe, mas ele não estava preso a ela, ele tinha algo para fazer. O mestre não receava correr riscos, porque seus valores não eram locais. Meu reino não é deste mundo, eu sou um espírito, eu não sou daqui. Então ele não estava preocupado com família, raça, cidade, país, religião, nada. Era livre. Né? E aí Hamed diz assim, aliás, a coragem dos renovadores é geralmente rotulada pela mediocridade ou incompreensão da humanidade, de rebeldia, desobediência e perturbação dos valores pré-estabelecidos ou convencionais. Jesus era tido assim, um cara que veio, né? E ele diz, eu não vim destruir a lei, mas obviamente que ele não concordava com o apedrejamento de ninguém, né? Não matarás. Essa era a lei dele, não matarás. Então, aquela lei civil penal criada por Moisés está em conflito com o mandamento, com os 10 mandamentos, onde lá está claro, não matará. Não matará em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Então, obviamente, Moisés teve que acomodar a realidade da sua época lá para poder administrar aquele pessoal. Mas Jesus não estava preocupado com essas coisas. Falou a respeito do adultério, falou a respeito do divórcio, sem constrangimento. Falou a respeito do imposto, sem constrangimento. Livre, sempre livre, corajoso, para expressar sua opinião e fazê-la valer através do seu próprio comportamento. Então, ficam essas duas distintas abordagens importantíssimas, tanto uma de Joana quanto esta de Hamed, para que a gente possa fazer uma reflexão. Abraço, a gente se vê aí.